Irmãos, graça e paz. Carta de Paulo aos Romanos, como nós temos lido, né, dando continuidade agora, e eu queria dessa vez ler toda a saudação inicial da carta, que vai do versículo 1 até o versículo 7, e que nos diz o seguinte: Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual ele havia prometido anteriormente por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que humanamente nasceu da descendência de Davi e com poder foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por intermédio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que deriva da fé. E vós, igualmente, estáis entre os chamados para pertencerdes a Jesus Cristo, a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, convocados para serdes santos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Como nós comentamos anteriormente, é uma característica peculiar em todas as epístolas escritas pelo apóstolo Paulo. Ele sempre inicia suas cartas com uma saudação, onde ele se identifica e, de certa maneira, ele aponta para o tema central que vai ser abordado naquela carta. Não é diferente na carta aos Romanos, e a gente vê aqui no versículo 5 Paulo dizer o seguinte: por intermédio dele e por causa do seu nome recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que deriva da fé. A gente poderia dizer que esse versículo ele sintetiza todo o tema abordado na carta de Paulo aos Romanos, que é um verdadeiro tratado sobre a justificação por meio da fé, ou seja, sobre a manifestação da graça de Deus. Observe que a gente poderia dizer que esse versículo aponta para o propósito da graça: chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que deriva da fé. Nós temos uma visão às vezes incompleta a respeito da graça. Nós olhamos para a graça apenas como um meio de salvação. E com isso, a graça ela termina na cruz do Calvário. Ela começa desde o princípio de todas as coisas, ela se manifesta, mas ela termina na cruz, porque na cruz é pago o preço pelo nosso pecado, a nossa justificação, então ali termina a graça. Mas se esse é o nosso entendimento, se a graça é apenas salvadora, alguns versículos na Bíblia perdem o sentido. Como, por exemplo, quando Paulo diz assim lá aos Coríntios: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Se há uma transformação, uma nova criatura, isso quer dizer que a graça ela não apenas salva, mas a graça também transforma. Acima de tudo, ela nos transforma. A graça não apenas paga o preço do nosso pecado, ela nos conduz a sermos capazes de cumprir a lei, de sermos capazes de obedecer a lei, de sermos transformados, de termos o nosso comportamento mudado, o nosso caráter transformado, de sermos realmente, como diz a palavra de Deus, transformados em uma nova criatura. A graça, nós não podemos ter uma visão limitada da graça. A graça não termina na cruz. No nosso caso, ela começa na cruz. No momento em que aceitamos a Jesus Cristo, um processo começa na nossa vida. E nesse nós temos atuação. Observe que até a cruz não há nenhuma participação da nossa parte. Não fomos nós que clamamos primeiro, não fomos nós que fomos bater na porta dos céus pedindo por salvação, mas Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Foi ele que veio, ele teve a iniciativa, ele pagou o preço, ele derramou o seu sangue e com isso nós fomos justificados diante do Senhor. Mas a graça não termina aí. A graça ela continua até o dia da nossa glorificação, até o dia em que seremos transformados plenamente, completamente. Mas a graça ela não parou na cruz para ser reiniciada na volta de Jesus. Há um meio nessa história. E nesse meio, Jesus nos chama a participar desse processo. Se alguém quiser vir após mim,
negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua própria cruz e siga-me. O propósito da graça, chamar um povo para a obediência através da fé. Eu estou lendo aqui a Bíblia na versão King James, mas em outra versão, como por exemplo a Revista Atualizada, vai dizer assim: por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor de seu nome, para a obediência por fé entre os gentios. Ou seja, a obediência como fruto, como resultado, como consequência da fé. Lembre-se que o primeiro homem, ele caiu por causa da desobediência. E nós seremos transformados através da obediência. A obediência através da fé. Esse é o verdadeiro propósito da graça. Então, meu amado, não pense que a graça ela é apenas salvadora, que Jesus morreu na cruz apenas para perdoar os nossos pecados. É mais do que isso. Jesus ele morreu na cruz para nos abrir a porta, para que através da graça, para que por meio da graça, nós pudéssemos ser transformados, nós pudéssemos ser capazes de cumprir a vontade de Deus, de fazer a sua vontade, de obedecer a sua vontade. O versículo final da saudação, o versículo 7, deixa isso bem claro também quando Paulo diz: a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, convocados para serdes santos. Graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Essa palavra cai como um peso de responsabilidade sobre os nossos ombros. Nós não somos, nós não somos alvos da graça apenas como recebedores de uma graça que veio para pagar a nossa conta, para que nós continuemos na mesma vida, para que nós continuemos do mesmo jeito. Mas essa graça, ela nos tem chamado para que nós possamos crescer de fé em fé até a estatura de varão perfeito, a semelhança daquele que veio para nos salvar e para ser o nosso padrão aqui nesse mundo, Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos chamou para sermos seus discípulos, aqueles que aprenderão com Ele a viver como Ele e para Ele e por meio dele. Que o Senhor te abençoe nesse dia e te faça crescer em fé na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.